Fala, meus amores, aqui é o professor João Alves, o seu professor de Física. Na aula de hoje, o tema em questão é força de atrito. Tema super recorrente na prova do Exame Nacional de Ensino Médio e em outros vestibulares. Então hoje tu tem que estar ligado que o tema é super pertinente, tá? A aula de hoje é só sobre força de atrito, então a gente vai levar aí uns 10 a 15 minutinhos discutindo cada ponto essencial para tu entender esse conteúdo. No fim da aula, vou fazer algumas questões, umas mais com cálculo, outras mais teóricas, para a gente aplicar esse conhecimento que tivemos na aula de força de atrito, beleza? Então, olha, primeira coisa é a gente entender o que danado é a bendita da força de atrito. Imagina o seguinte, eu tenho um bloquinho aqui parado, isso é um experimento que você pode fazer recorrentemente na sua casa, tá? Pega o sofá de casa, pega uma mesa, ele está parado. Vou fazer uma coisinha com ele. Vou aplicar uma força de 1 newton para colocar esse cara em movimento, beleza? Botei uma força de 1 newton. Mas tu percebe que às vezes tem um objeto que tu aplica uma força nele, mas não é necessário para que ele se movimente? Digamos que esse bloquinho eu apliquei 1 newton, mas ele continua parado. Se esse cara está parado, quer me dizer então, eu posso intuir que existe uma força contrária de também 1 newton, fazendo com que a resultante seja 0, beleza? Apliquei 1 newton no meu bloquinho, ele não saiu do lugar, então tudo me leva a crer que tem uma força contrária aqui que está segurando esse cara do mesmo módulo. Aí eu vou e digo, não, agora eu vou aplicar mais, vou aplicar 3 newtons. E eu vejo que esse cara ainda não entrou em movimento. Quando eu vou olhar, muito provavelmente isso me leva a intuir que meu irmão deve ter uma força aí de 3 newtons segurando esse cara. Aí eu digo, mano, vou fazer uma força maior. Fazer uma força de 5 newtons. E o meu corpo ainda não entra em movimento, ele não está deslizando sobre essa superfície, ele está paradinho. Então tudo me leva a crer que existe uma força aí que está resistindo a minha de também 5 newtons. No exemplo que eu estou lidando, que eu estou aplicando força e o objeto não sai do lugar, essa força aí que está segurando esse cara é o que a gente chama de força de atrito. No exemplo em questão, esse é o atrito estático. Por que estático, João? Porque não há movimento relativo entre a superfície e o bloco. De uma maneira mais simples, o bloco não está deslizando sobre a superfície. O bloco está em repouso em cima da superfície. Mas, João, de onde vem essa força de atrito? Que força é essa que está segurando o bloco e faz com que ele não deslize e entre em movimento? Essa força que eu chamei de atrito, ela tem uma origem que, se você analisar de maneira mais pequenininha lá nas superfícies, você vai notar algumas coisas. Vê só, se a gente for olhar uma imagem de microscópio, isso aí é uma imagem de uma superfície. A princípio você pode olhar e dizer, João, mas eu estou olhando aqui e a superfície, por exemplo, pode ser uma mesa de vidro e eu estou vendo que essa mesa ela é perfeitamente lisa. Ferinha, na nossa escala de visão, a gente pode estar enxergando aquela superfície como sendo extremamente lisa. Porém, em nível microscópico, nós vemos que as superfícies elas possuem rugosidades. A superfície, tanto aí no caso do exemplo do solo, quanto do cubo. Então, ambos possuem rugosidades, fazendo com que eles tenham contato e que dificulte o movimento. Essas rugosidades, quando elas vão se encaixando, isso vai provocando uma força de atrito. Quando o corpo está em repouso, esse atrito a gente chama ele de estático. É o caso aqui do nosso exemplo. O bloquinho está lá paradinho na dele, eu aplico uma força e ele não sai do lugar. Eu aplico outra força e ele não sai do lugar. Eu estou aumentando. Claro que vai chegar um momento onde eu vou aplicar uma força e eu consigo movimentar. Isso vai acontecer quando a força que eu aplico for maior do que a força exercida por essa interação aí chamada de atrito, que nada mais é do que a ação das rugosidades das superfícies. Essas superfícies em contato, essas rugosidades elas se tocam, elas vão se preenchendo uma a outra, fazendo com que o movimento seja mais dificultado. Beleza? É uma coisa simples de se ver, ó. O que é mais fácil? Eu jogar um bloquinho em cima de uma superfície de gelo, por exemplo, ou na superfície de uma lixa. A gente sabe que o gelo é mais fácil, porque o gelo ele é mais liso do que a lixa. Ele possui menos rugosidades, logo, menos atrito aí para o nosso exemplo, beleza? Então, olha, a gente está estudando a força de atrito. Eu já disse a vocês que essa força de atrito, ela tem a ver com a rugosidade das superfícies.
E a gente viu o atrito até agora estático. Tem mais algo pra gente saber disso, João? Tem muita coisa, rapaz. Fique calmo. Vê só. A gente pode calcular essa força num limite quando ela é máxima. Por que eu estou dizendo isso? Percebe comigo que, olha, isso aqui é tudo a mesma superfície, é um bloquinho com a mesma superfície. Eu estou aplicando forças diferentes e o atrito está sendo diferente. Ó. Até o momento que chega a iminência de movimento, o atrito ele vai depender da força que eu aplico. Então, enquanto o corpo está parado, apliquei 10 newtons, o atrito estático vão ser 10 newtons. Apliquei 20 newtons, o corpo permanece em repouso, o atrito estático vai ser 20 newtons. Porém, esse atrito que vai crescendo, ele tem um máximo, que é o ponto limite onde o objeto vai entrar em movimento. Esse ponto a gente diz que é a iminência de movimento. Esse atrito estático máximo a gente pode calcular. A força de atrito, olha, força de atrito, esse Ezinho é porque é estático, e esse máximo porque é máximo, beleza? É o atrito estático máximo. É μ estático, μe, vezes a normal do bloco. O que é esse μ? Esse μ nada mais é do que o coeficiente de atrito estático, tá? Cada superfície vai ter um certo coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito tem a ver com isso que eu falei. É mais difícil eu empurrar um objeto? É mais fácil? O coeficiente de atrito do gelo, com certeza, é menor do que o da lixa, por exemplo. Porque no gelo é mais fácil eu pôr um objeto em movimento. Porque tem menos atrito, então esse coeficiente é menor. E, João, por que tem a normal? É claro, Farinha. Se tu assistiu minha aula anterior, tu viu que a normal ela não é uma reação do peso. A normal está relacionada com a compressão que o objeto faz na superfície. Então, olha, se eu estou comprimindo mais essa superfície, minhas rugosidades estão mais conectadas, fazendo com que o atrito seja maior. Em contrapartida, quando eu comprimo menos essa superfície, eu tenho um atrito menor, porque eu tenho menos contato. Posso te dar um exemplo sensacional disso. É o seguinte, olha, já jogou aquele hóquei de mesa, que é muito legal lá, que a gente brinca nos game stations da vida, lá o hóquei de mesa. Quando você bota a fichinha na mesa do hóquei lá, eles soltam as correntes de ar que diminuem o atrito entre o disco e a mesa. Por que diminui o atrito? Porque diminui o contato entre o disco e a mesa. Diminuindo o contato, eu diminuo a normal. Diminuindo a normal, eu diminuo a força de atrito, beleza? A gente está falando aí do atrito estático. Então, o que é que eu aprendi até agora? Estou aprendendo o quê? A força de atrito estático ela é variável, ela vai crescendo. E o máximo dela, que é um tiquinho antes de entrar em movimento, a gente calcula como sendo μ estático vezes a normal. Massa, João. Estou entendendo tudo até aí. Então, vamos seguir? Deixa eu te dar algumas aplicações que são importantes, tá? Primeira coisa, olha esses dois se ligas aí que tem na tua tela. Primeiro, se liga que a força de atrito estático ela é crescente. Se liga nisso. Primeira coisa, tá? A força de atrito estático ela é crescente. Se liga também que o atrito só é considerado estático quando não existe deslizamento entre as superfícies. Então toma cuidado. O atrito só é estático quando não existe deslizamento entre as superfícies. Esses dois se ligam. Eu quero que tu preste atenção em 3 casos que são essenciais e que aparecem diariamente em provas ao redor do mundo, beleza? O primeiro caso é a questão do andar. A gente está andando. A gente costuma pensar o seguinte, olha, o atrito ele é contrário ao movimento. A direção do atrito é contrária ao movimento. Beleza. A gente pode considerar essa afirmação correta tomando muito cuidado. Por exemplo, quando a gente está andando, por exemplo, eu estou andando para frente, o meu movimento, se você olha de maneira descuidada, meu movimento é para frente. Então tu vai dizer, João, o atrito é para trás. Não, não, tá? Vamos olhar o movimento dos pés aqui enquanto uma pessoa está andando. A pessoa ela anda com o pé, empurrando o chão, no caso, né? O pé empurra o chão para trás. Quando você anda, o seu pé está empurrando o chão para trás. Logo, o atrito que o seu pé vai sentir, que é o chão respondendo, vai ser para frente. Então tome cuidado com isso, olha. A gente só consegue andar devido ao atrito. Já vi aqueles desenhos onde o personagem ele cai num lago congelado e ele começa a querer correr, só que o gelo é tão escorregadio que ele fica os pés passando direto e ele não sai do lugar, ele não anda porque não tem atrito. Então, olha, na normalidade, nós empurramos o chão para trás e existe um atrito aí dessas duas superfícies que nos empurra para frente. Então, no caminhar,
no caminhar, o atrito ele está apontado para frente, está na direção aí do movimento do corpo inteiro. Então tome cuidado com essas coisinhas, tá? Essas coisinhas são super importantes. Então olha, a primeira casca de banana que eu não quero que tu caia é essa. Qual é a força de atrito para onde ela aponta na caminhada aí normal? Ela aponta para frente. Então eu tô falando de um caso onde o cara tá andando, o pezinho empurra o chão para trás, o chão vai responder com um empurrão aí para frente, tá? Primeira casca de banana. A segunda é sobre os pneus do carro. João, mas o pneu do carro é atrito estático? O andar é atrito estático, ferinha? Atrito que não é estático é quando tem deslizamento. O pneu do carro, na normalidade, ele não está deslizando sobre o asfalto. A menos que tu esteja no estilo Velozes e Furiosos 3 Tokyo Drift e tu esteja fazendo os drift muito louco lá do Velozes e Furiosos. A menos que isso esteja acontecendo ou esteja acontecendo um acidente, as rodas elas estão fazendo um movimento que não é de deslizar sobre o asfalto. Ela está girando e ela tem contato com o asfalto, mas não desliza, beleza? Então é atrito estático. Mas para onde aponta o atrito? E aqui é uma parada super interessante que tu tem que tomar muito cuidado. Vê só. Nos carros mais comuns, só há tração nas rodas da frente. O que é tração? Basicamente, a tração na roda é a roda estar conectada ao motor e o motor girar aquela roda. Na maioria dos carros, a tração é na frente. Então, o exemplo que eu estou te dando aqui, ó, é um carro que tem tração na roda da frente. Por ter tração na roda da frente, olha o movimento, esse carro ele empurra o chão para trás. Então, nessa roda aí da frente que ela está tendo tração, ela tem tração, então o motor está girando ela. Ela empurra o chão para trás e o atrito na roda da frente aponta para frente. Beleza? Na roda de trás é diferente. A roda de trás não tem tração. A roda de trás ela é puxada pelas duas da frente. Então as duas da frente estão puxando e o carro está entrando em movimento. Então percebe, na roda de trás ela é puxada para frente. Então ela empurra o chão para frente e o atrito nela é contrário a esse movimento, ou seja, para trás. João, se o carro for 4x4 com tração lá que a gente diz, ó, tração nas 4 rodas. Ah, Farinha, se a tração é nas 4 rodas, as 4 rodas estão girando, empurrando o chão para trás e o atrito nas 4 rodas vai ser para frente, beleza? Então preste atenção, eu estou te dando os bizus das cascas de banana que caem na maioria das questões de vestibular. Então, olha, roda com tração, olha a tração, ó, empurra o chão para trás, atrito para frente. Roda sem tração, no caso aí a roda de trás, como o movimento aí para frente, a roda está sendo puxada. Ela está puxando o chão aí, ela está fazendo movimento no chão, tensionando o chão, pressionando o chão para frente. Logo ela recebe uma resposta por meio de força de atrito para trás, beleza? O terceiro exemplo é esse daí, ó. Esse exemplo é muito comum. Digamos que eu vou botar um bloco na parede e eu vou prendê-lo aplicando uma força. As questões geralmente vão perguntar isso, aplicando uma força. Nesse caso, onde é que está o atrito? Tu tem que pensar uma coisa. A tendência de movimento desse bloco é para baixo, porque o peso puxa ele para baixo. Ele vai cair para baixo, glória a Deus por isso. A tendência aqui é o peso puxá-lo para baixo. A resposta de atrito vai surgir na mesma direção em sentido contrário a esse movimento. Se a tendência de movimento dele é cair, a força de atrito ela aponta para cima. João, como é que eu vou calcular esse atrito aí? Fácil. Lembra que atrito é μ vezes a normal? Aqui no caso, μ estático. A gente sempre calcula o máximo, tá? É a iminência do movimento. Lembra que atrito é μ estático vezes a normal? Aí muitas vezes as questões vão te perguntar qual é a força que eu aplico para que esse cara não caia. Aí tu vai fazer o seguinte, beleza, não quero que caia. O atrito é μ vezes a normal. A normal vai ser igual a essa força, ferinha. Porque, vê, a força está para cá, a normal está para lá. E o objeto está em repouso nessa direção. Então, a normal vai ser igual à força. Então, tu vai igualar, olha, μ vezes a normal, que é a força, vai ser igual ao peso. Por quê? Atrito para cima, peso para baixo, e esse cara não entra em movimento. Logo, essas duas forças são iguais. Tu iguala atrito ao peso e resolve essa questão de maneira tranquilinha, beleza? Então toma cuidado nesses 3 exemplos que eu estou te dando, que
são exemplos que querem te enrolar nas provas de vestibulares. Então toma cuidado, beleza? E o atrito dinâmico? Vê só, o atrito dinâmico ele surge naquele caso que eu estou falando há meia hora, que é quando há deslizamento. Quando há deslizamento, o atrito deixa de ser estático e se torna dinâmico. Aí tu tem que se ligar uma coisa, tá? A nível de ensino médio, a gente vai tratar a força de atrito dinâmico como sendo constante, beleza? A nível das questões de Enem, de vestibulares mais tradicionais de ensino médio, a gente trata a força de atrito dinâmica como sendo constante. Na realidade, isso não é muito verdade, beleza? Isso tem uma certa dependência com a velocidade e alguns outros fatores. Mas aqui a gente vai considerar como se essa força de atrito, a dinâmica do atrito, fosse constante. Como é que eu calculo? Do mesmo jeito. Só muda que em vez de ser o coeficiente de atrito estático, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. Só muda isso, ferinha. Não tem nenhuma dificuldade. Beleza? Aqui eu te dei uma tabelinha com alguns coeficientes. Por exemplo, quando eu vou deslizar borracha sobre concreto, é o caso do pneu e o asfalto, né? O coeficiente de atrito estático é 1 e o de cinético, ou atrito dinâmico também pode ser chamado de cinético, tá? É a mesma coisa, é 0,8. A madeira sobre madeira, madeira sobre madeira. O atrito estático é 0,4 e o atrito dinâmico é 0,2. Articulações dos ossos humanos, isso aí é super importante, tá? Existem até alimentos que melhoram a lubrificação dessas articulações, então cuide bem da sua saúde. Perceba que o atrito nas articulações é bem menor. Olha como os coeficientes são menores. Bem menor, claro. Porque se as articulações tivessem um atrito muito alto, isso ia prejudicar muito a tua biomecânica, a tua saúde e muitas coisas. Vidro sobre vidro, a gente também tem aqui os coeficientes de atrito, tá? Por que isso é importante? Já note uma coisa de cara. Sempre o coeficiente de atrito estático, olha, é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. O atrito estático, ele é mais forte que o atrito dinâmico. Perceba isso, tá? Esses coeficientes são maiores do que os dinâmicos. Isso vai ter uma aplicação muito útil no próximo slide que eu vou falar para vocês. Então vamos lá. Esse gráfico é bem importante. Epa, não passe direto não. Esse gráfico é super importante. Esse gráfico é o da força de atrito. Sempre presta atenção nos eixos. Força de atrito em relação à força que eu estou aplicando num corpo, beleza? É força de atrito em relação à força que eu estou aplicando em um corpo. Massa? Vê só, a força de atrito ela vai crescendo à medida que eu vou aplicando força no corpo e ele não se mexe. Lembra do exemplo? 1 newton, responde 1 newton. 3 newtons, responde 3 newtons e assim por diante. Ela vai crescendo até que ela chega no máximo, olha, que é a iminência do movimento, que eu falei para vocês. Nesse máximo, a força de atrito estática a gente calcula daquele jeito. μe vezes a normal. Passou da iminência de movimento. O corpo ele entrou em movimento, agora a força de atrito é dinâmico. A força de atrito dinâmica. Então, olha, a força de atrito dinâmica, ela é constante, tá? Lembra que eu falei? Em casos, para nível de ensino médio, a gente vai tratar essa força como sendo uma constante. Então, olha o gráfico. O estático vai crescendo, 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 crescendo. Quando passa da iminência de movimento, olha, quando ele passa do repouso para o movimento, essa força, percebe que é menor, olha, a força de atrito dinâmica é menor, está abaixo, é menor do que essa força de atrito estático. É aquilo que eu disse, olha, μe é maior do que μd, ou seja, o coeficiente de atrito estático é maior que o dinâmico. João, isso tem alguma aplicação útil? Tem. Tá vendo essa imagem aí que eu coloquei? Você olha, isso é o que? Um motor de carro, sei lá o que é isso. Isso é um sistema de freios ABS, tá? ABS. O que é que o sistema de freio ABS ele tem de melhor? O que é que ele tem a ver com o atrito? O que é que isso tudo tem a ver? ABS significa Anti-Lock Braking System, ou seja, sistema de frenagem. Anti-Lock seria como ele não vai travar de vez. Anti-travar de vez. É um modo tradução literal aí do João, tá? Mas o que é que esse sistema de freios ele faz? Ele faz o seguinte. O freio normal das antigas, quando você estava lá no carro e pisava no freio, ele travava a sua roda. No que ele trava a roda, a tendência é essas rodas começarem a derrapar sobre o asfalto, ocasionando bastante acidente. Porque se tu está derrapando, tu perde o controle do carro e tu ainda tem o risco desse carro capotar. Então, o freio normal, ele trava a roda do carro
E essa roda travada, o pneu, no caso, ele começa a deslizar. Percebe uma coisa, olha. Se o pneu está deslizando, eu estou usando atrito dinâmico para frear. Por que dinâmico? Por quê? Porque o pneu está deslizando sobre o asfalto. Já quando eu uso o ABS, o que é que esse cara faz? Em vez dele travar a roda de vez, ele vai travando aos pouquinhos, impedindo que a roda seja travada de vez e o pneu comece a deslizar. Então ele utiliza atrito estático para frear o carro. Como o atrito estático é maior, você freia o carro de maneira mais eficiente. Então, olha, isso já caiu em questão do Enem mais de uma vez. Cai bastante nas questões do Enem. Então, toma cuidado. Por que o freio ABS é melhor? Porque ele usa na sua frenagem o atrito estático. E o atrito estático, ele é maior do que o atrito dinâmico. João, por que ele usa o atrito estático? Porque ele não trava a roda. Se eu travar a roda, ela começa a derrapar. E quando ela derrapa, eu estou usando atrito dinâmico e não estático. Beleza? Vamos lá. Agora é hora da gente aplicar nossos conhecimentos. Primeira questão. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. Num plano horizontal sobre a ação da força F, constante e horizontal. Vou te dizer logo uma coisa, tá? Tem uma informação aqui super importante que tu podia passar desapercebido. A informação é: esse bloco está com velocidade constante. João, por que isso é importante? Se tu lembrar da minha aula de leis de Newton, eu disse para tu, a primeira lei de Newton, que se chamava princípio da inércia, que existem dois referenciais chamados de inerciais. Esses referenciais são o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Esses referenciais inerciais, que é o repouso e velocidade constante aí em trajetória retilínea, esses dois referenciais não têm força resultante sobre eles. Não tem força resultante. Se não tem força resultante, o somatório das forças tem que ser nulo. João, isso vai me ajudar em quê? Calma, tranquiliza o coração que tu vai ver. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,20 ou 0,2 e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, quanto vale essa força IF em newtons? Vamos lá. Vê só, V é constante, então a força resultante é zero. Presta atenção. Nesse sistema, o que é que eu tenho? Eu tenho a força puxando para cá e eu tenho um atrito puxando ao contrário. A força está para cá, o atrito está para o outro lado. Beleza? Eu posso igualar a força e o atrito. Por que, João? Porque minha resultante é zero. Se isso é um cabo de guerra, para esse cabo de guerra se anular, essas forças têm que ter o mesmo módulo. Ou seja, um puxa, por exemplo, 20 newtons para a direita, o outro puxa 20 newtons para a esquerda. E a resultante é nula. Como é que eu saberia que a resultante é nula? Porque ele falou que a velocidade é constante. Perceba a fuleiragem aí para tu não acertar. Então toma cuidado. Sempre que uma questão fala que o corpo está em repouso ou em velocidade constante, no caso, toma cuidado que é velocidade constante e trajetória retilínea, porque é movimento retilíneo uniforme. Nesses dois casos, tenha certeza, não tem aceleração, logo não tem força resultante. Então, se tem uma força puxando para cada lado, elas são iguais, porque uma vai anular a outra. Então vamos resolver. Eu não tenho força resultante, aí então não tem força resultante, João. F vai ser igual à força de atrito. F vai ser igual à força de atrito a gente sabe calcular. É o coeficiente vezes a normal. E a normal, nesse caso, que é um bloco na horizontal, a normal vai ser igual ao peso. Então, eu vou ter μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a massa do bloco, vezes a gravidade. A gente sabe tudo isso, porque foi dado na questão. μ é 0,2, a massa é 5 kg e a gravidade é 10. Então, nosso problema está resolvido. 0,2 vezes 5 vezes 10. Isso nos dá uma força de 10 newtons, beleza? Percebe que tinha coisa aqui que tu poderia se embananar. Tu só chega nessa resolução de uma maneira fácil, assim, tranquila, se tu sacar. Esse cara está em movimento retilíneo uniforme, não tem força resultante. Então eu igualo, ó,
se as forças estão uma puxando para cada lado, elas têm que possuir o mesmo módulo para que elas se cancelem, beleza, pessoal? Mais uma questãozinha, questão teórica. Questão que caiu no Enem 2012. Nem vou ler toda, tá muito texto, mas você vai entender qual é a ideia. O freio ABS, que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho de eficiência nessa frenagem, na ausência de bloqueio das rodas, resulta do fato de... Qual é a resposta? Ele quer saber por que o freio ABS tem essa vantagem. A letra A diz: o coeficiente de atrito estático torna-se igual ao dinâmico. A gente aprendeu que o estático é maior do que o dinâmico. Letra B: o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Verdade, tá? Verdade. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico. Letra B. A letra C fala: estático menor que dinâmico. Errado. Letra D. A superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas. Uma coisa que pode surgir, tá? João, tu falou que atrito tem a ver com esse contato entre as superfícies do bloco, por exemplo, do pneu e da estrada. Então, João, quanto maior a área de contato, maior vai ser o atrito? E a resposta é não, tá? Não é maior. Isso é um bagulho interessante. Depende apenas das superfícies que estão em contato, mas não depende da área que está em contato. Imagina, por exemplo, um paralelepípedo. Ele tem esse formato. Aí tu diz: João, se eu boto ele deitado assim, olha, a área de contato é maior. Se eu boto ele assim, a área de contato é menor. Então, deitado tem mais atrito. A resposta é não. Vê que interessante. A área de contato é maior. Beleza. Aqui a área de contato é menor, mas eu tenho mais pressão atuando nesse cara. Eu tenho mais pressão no contato lá embaixo com a superfície, fazendo com que o atrito, em ambos os casos, seja o mesmo. Eu reduzo a área, mas eu aumento a pressão. Lembra que pressão é força sobre área. Quando eu diminuo a área, a pressão aumenta, fazendo com que o atrito se mantenha, beleza? A letra E fala: a superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior. Não tem a ver com isso. Lembra que atrito estático é maior do que atrito dinâmico ou cinético. A questão da área de contato aí não faz diferença, tá? Nesse exemplo aqui de atrito com o solo, com superfícies. Se fosse num caso mais avançado de atrito com fluidos, no caso atrito com ar e tudo mais, aí essa área de contato tem uma grande relevância, beleza? Então, essa é a nossa aula sobre força de atrito. Revisem, estudem, façam questões. E para a galerinha que é meu aluno dos cursos presenciais, eu vou mandar para vocês lista de exercícios sobre isso, tá? Então fiquem ligados e até a próxima!